O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, se você tem coragem de ouvir a verdade que vai doer, mas que vai te libertar, deixa a sua curtida aqui agora. Se você quer ser confrontado de verdade e não quer mais viver nessa mornidão espiritual, se inscreve nesse canal, porque aqui não tem enrolação. E se você quer que o Senhor mexa de verdade na sua vida, comenta aí embaixo seu pedido de oração e reza pelos seus irmãos que estão na batalha também. E olha, no final dessa mensagem tem um desafio sério esperando por você. Mas esse desafio é só para quem tiver coragem de chegar até o fim. Não vou falar agora o que é. Você vai ter que decidir se quer enfrentar ou se vai continuar na sua zona de conforto. Escuta bem o que vou te falar. Você está vivendo igual ao Herodes ou igual ao João Batista? Essa é a pergunta que vai definir o destino da sua alma. Não tem meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você escolhe a verdade e paga o preço, ou você escolhe agradar as pessoas e perde sua alma. Olha só a cena desse evangelho. Herodes sabia que João era um homem justo e santo. Ele ouvia João. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Mas na hora de decidir, na hora em que a verdade cobrou dele uma mudança de vida real, ele escolheu agradar os convidados da festa. Ele escolheu salvar a própria cara. Ele escolheu manter as aparências. E mandou matar um homem inocente que só estava fazendo o que Deus mandou: falar a verdade. Você acha que isso é diferente da sua vida? Você acha que você não faz a mesma coisa?
Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus te chamando para mudar, te chamando para largar aquele pecado, te chamando para perdoar aquela pessoa, te chamando para parar com aquela mentira, te chamando para ser diferente? E o que você fez? Ficou embaraçado, ficou incomodado, mas não mudou nada. Você prefere manter as aparências. Você prefere agradar as pessoas. Você prefere não perder o emprego, não perder os amigos, não perder o status, não perder o conforto. Herodes matou João para não perder a cara na frente dos convidados. E você? O que você está matando dentro de você para não perder a cara na frente dos outros? Você está matando sua consciência? Está matando sua fé? Está matando a voz do Espírito Santo que grita dentro de você pedindo mudança? Presta atenção. Herodes tinha medo de João porque sabia que ele era santo. Ele protegia João. Mas proteger a verdade não é a mesma coisa que obedecer à verdade. Tem gente que respeita a igreja, que respeita os santos, que respeita a Bíblia, que até vai na missa todo domingo, mas na hora que a palavra de Deus bate na ferida, na hora que o Senhor pede uma mudança real, essa pessoa vira as costas. Você respeita Deus ou você obedece a Deus? Porque tem muita diferença. João Batista não tinha medo de falar a verdade. Ele olhou para o rei, para o homem mais poderoso da região, e disse na cara dele: você está vivendo em pecado. Você está vivendo errado. Não importa se você é rei, não importa se você tem poder, não importa se todo mundo acha que você está certo. Aos olhos de Deus, você está errado. E você precisa mudar. E olha o preço que João pagou. Perdeu a liberdade, perdeu a vida. Teve a cabeça cortada e servida num prato numa festa. Mas mesmo assim, João não abriu mão da verdade, porque ele sabia que era melhor perder a cabeça do que perder a alma. Era melhor morrer fiel do que viver traindo o Senhor. E você? Você está disposto a perder alguma coisa por causa da verdade? Ou você está disposto a trair o Senhor para não perder nada? Porque Jesus deixou bem claro: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a vida por causa dele vai encontrá-la. Não tem como seguir Jesus sem carregar a cruz. Não tem como ser cristão de verdade sem pagar o preço. Mas olha a astúcia do pecado nessa história. Herodíades queria matar João, mas não podia. Então ela esperou o momento certo. Ela esperou a hora em que Herodes estava fraco, estava se exibindo, estava embriagado de orgulho. E aí ela usou a própria filha para conseguir o que queria. Que cena terrível! Uma mãe usando a filha para matar um profeta de Deus. E o diabo faz a mesma coisa com você. Ele sabe que tem coisas que você não vai aceitar de cara. Então ele espera você estar fraco, espera você estar cansado, espera você estar buscando aprovação, espera você estar querendo aparecer. E aí ele usa as pessoas que estão perto de você, ele usa as circunstâncias, ele usa seu próprio orgulho para te fazer cair. E quando você vê, você já fez um juramento que não deveria ter feito, você já deu sua palavra e agora você acha que não pode voltar atrás porque senão vai ficar mal na fita. Herodes ficou triste quando a moça pediu a cabeça de João. Ele ficou triste, mas mesmo assim mandou matar. Por quê? Porque ele tinha jurado na frente de todo mundo, porque ele não quis passar vergonha. O pecado dele foi o orgulho, foi querer agradar os outros, foi não ter coragem de fazer o que era certo. Escuta, é melhor você quebrar um juramento errado do que matar a sua consciência. É melhor você passar vergonha diante dos homens do que passar vergonha diante do Criador. É melhor você perder a amizade de pessoas que te puxam para baixo do que perder a amizade do Senhor. João Batista foi fiel até a morte. Ele não negociou. Ele não fez acordo.
Ele não disse, deixa eu dar um jeitinho aqui, deixa eu falar de um jeito mais suave, deixa eu não incomodar tanto. Não, ele foi firme, ele foi claro. E por isso ele morreu mártir. E por isso hoje ele está na glória do Altíssimo. E você quer ir para onde João está? Então você precisa viver como João viveu. Você precisa ter a coragem de falar a verdade, mesmo quando dói. Você precisa ter a coragem de viver a verdade, mesmo quando custa. Você precisa parar de viver essa vida morna, essa vida de aparência, essa vida de agradar todo mundo. O Senhor não está pedindo para você ser grosseiro. Ele não está pedindo para você ser arrogante. Mas Ele está pedindo para você ser verdadeiro. Ele está pedindo para você ser fiel. Ele está pedindo para você escolher a verdade em vez do conforto. Quantas vezes você já deixou de fazer o que era certo porque tinha medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você já ficou calado quando deveria ter falado? Quantas vezes você já concordou com o pecado só para não criar problema? Isso não é ser cristão. Isso é ser covarde. E olha, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que não vai doer. João Batista perdeu a cabeça. Mas ele ganhou a coroa eterna. Herodes manteve o trono, mas perdeu a alma. E no final das contas, o que vale mais? Você está vivendo para impressionar as pessoas ou para agradar o Senhor? Você está construindo sua vida em cima da opinião dos outros ou em cima da palavra do Altíssimo? Porque você não pode servir a dois senhores. Você não pode agradar o mundo e agradar o Criador ao mesmo tempo. E tem mais uma coisa nesse Evangelho que precisa te acordar. Quando os discípulos de João souberam que ele tinha morrido, eles foram lá, pegaram o corpo e sepultaram. Eles não abandonaram o mestre deles. Mesmo na morte, eles foram fiéis. Eles honraram aquele homem que tinha dado a vida pela verdade. E você? Quando a situação aperta, quando a coisa fica difícil, quando ser cristão custa alguma coisa, você continua firme ou você abandona o barco? Porque tem muita gente que segue Jesus enquanto é bonito, enquanto é confortável, enquanto todo mundo está aplaudindo. Mas na hora da perseguição, na hora da cruz, na hora que precisa pagar o preço, essa gente desaparece. Você precisa decidir hoje. Agora, você vai ser um Herodes ou um João Batista? Você vai viver para agradar as pessoas ou para obedecer o Senhor? Você vai guardar sua vida ou você vai perdê-la por causa do Evangelho? Porque eu te garanto uma coisa, se você escolher o caminho de João, você vai sofrer, você vai ser incompreendido, você vai ser criticado, você pode até perder amigos, perder oportunidades, perder conforto, mas no final você vai ganhar tudo, você vai ganhar a vida eterna, você vai ouvir o Senhor dizer, muito bem, servo bom e fiel. Mas se você escolher o caminho de Herodes, você vai ter aplausos agora, você vai ter conforto agora, você vai agradar todo mundo agora, mas no final você vai perder tudo. E a tristeza que Herodes sentiu quando mandou matar João não vai ser nada comparada com a tristeza eterna de quem escolheu o mundo em vez do reino. Então eu te pergunto de novo, você tem coragem de ser verdadeiro? Você tem coragem de pagar o preço? Você tem coragem de viver o Evangelho de verdade? Sem maquiagem, sem fingimento, sem essa fé morna que não transforma nada? Porque o Senhor está te chamando hoje. Ele está te chamando para sair dessa vida de aparências. Ele está te chamando para largar esse pecado que você insiste em esconder. Ele está te chamando para perdoar de verdade. Ele está te chamando para ser sal e fermento nesse mundo podre. E se você não responder a esse chamado agora, você pode não ter outra chance. João Batista não teve segunda chance. Quando a cabeça dele foi cortada, acabou. E você também não sabe se vai ter amanhã.
Você não sabe se vai ter outra oportunidade de se converter de verdade. Então não deixa para depois. Não fique enrolando. Não fica nessa de, um dia eu mudo, um dia eu paro com isso, um dia eu vou levar a sério. O dia é hoje, a hora é agora, e o Senhor está esperando a sua resposta. Agora eu vou te falar uma coisa que você não quer ouvir, mas que precisa ouvir. Você sabe qual é o seu problema? Você sabe o que está te impedindo de viver o Evangelho de verdade? Eu vou te dizer. E você vai ter que engolir essa verdade, goste ou não. Primeiro, você está vivendo em pecado e fingindo que não está. Isso mesmo. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele pecado que você esconde debaixo do tapete. Aquela coisa que você faz quando ninguém está vendo. Aquele relacionamento que você sabe que está errado. Aquele vício que você alimenta todo dia. Aquela mentira que você conta para manter as aparências. Aquele ódio que você guarda no coração e chama de mágoa. Aquele dinheiro que você pega de forma desonesta e chama de esperteza. Você vai na igreja, você reza, você até comunga, mas quando sai dali, você volta para o mesmo pecado. E sabe qual é o pior? Você já se acostumou. Você já não sente mais o peso da consciência. Você já criou desculpas na sua cabeça para justificar o que você faz? Você já convenceu a si mesmo de que Deus entende, de que Deus perdoa, de que todo mundo faz isso, de que não é tão grave assim? Mas Deus não aceita isso. Você ouviu bem? Deus não aceita essa vida dupla. Ele não aceita você ser católico no domingo e mundano o resto da semana. Ele não aceita você cantar louvores com a boca e pecar com o corpo. Ele não aceita você comungar e continuar alimentando o mal dentro de você. O Senhor disse claramente, ninguém pode servir a dois senhores. E você está tentando fazer exatamente isso. Segundo, você está acomodado na mediocridade espiritual. Você acha que porque vai na missa, porque reza um terço de vez em quando, porque não mata ninguém, você já está garantido no reino? Você está tão acomodado na sua vidinha que nem percebe que está morrendo por dentro. Você não tem mais fome de Deus. Você não tem mais sede de santidade. Você não tem mais vontade de crescer, de mudar, de ser diferente. Você está satisfeito com migalhas quando o Senhor quer te dar o banquete inteiro. Você está satisfeito em ser morno quando Ele te chamou para ser fogo. Você está satisfeito em apenas sobreviver espiritualmente quando Ele te chamou para viver em plenitude. E sabe o que Jesus disse sobre os mornos? Ele disse que vomita eles da boca dele. Você quer ser vomitado por Jesus? Você quer que Ele te rejeite porque você não é nem frio nem quente, porque você não é nada? Mas Deus exige mais de você, muito mais. Ele não te salvou para você viver essa vida medíocre, sem propósito, sem fervor, sem nada. Ele te salvou para você ser santo, para você ser diferente, para você transformar o mundo ao seu redor. Mas você não vai fazer isso sentado no sofá da acomodação. Você não vai fazer isso com essa fé morna que você tem. Terceiro, você está com medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de perder amigos. Medo de perder oportunidades. Medo de ser diferente. Medo de assumir a cruz. Medo de pagar o preço. E por causa desse medo, você está traindo o Senhor todo dia. Você sabe que deveria falar sobre sua fé, mas você fica calado porque tem medo de ser chamado de fanático. Você sabe que deveria defender a verdade, mas você fica quieto porque tem medo de perder o emprego. Você sabe que deveria romper com aquela amizade que te puxa para baixo, mas você não rompe porque tem medo de ficar sozinho. Você sabe que deveria perdoar, mas você não perdoa porque tem medo de parecer fraco. Mas Deus não aceita a covardia. Ele não aceita que você esconda sua fé debaixo da cama. Ele não aceita que você tenha vergonha dele. Jesus disse,
Quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do meu Pai. Você quer que Jesus tenha vergonha de você? Você quer que na hora da sua morte ele diga, eu não te conheço? Agora eu vou te contar uma história real, uma história de conversão verdadeira, de alguém que estava na mesma situação que você talvez esteja agora. O nome dela é Maria Eduarda. Ela morava em Londrina, no Paraná, 32 anos, casada, 2 filhos pequenos. Ia na missa todo domingo, cantava no grupo de oração. Todo mundo achava que ela era uma católica exemplar, mas por dentro, Maria Eduarda estava morta. Ela tinha um caso há 3 anos com um colega de trabalho. Todo dia, depois de buscar os filhos na escola, antes de ir para casa, ela passava no apartamento dele. 1 hora, 2 horas. E depois voltava para casa e dava beijinho nos filhos, fazia janta para o marido, rezava o terço com a família, tudo normal, tudo certinho por fora. Ela já tinha confessado isso 2 vezes, mas sempre voltava, porque no fundo ela não queria parar. Ela gostava daquela adrenalina, daquele prazer, daquela vida dupla. E ela tinha criado 1000 desculpas na cabeça. O marido não me entende, eu mereço ser feliz, Deus vai me perdoar mesmo, um dia eu paro com isso. Até que um dia, numa missa normal, o padre pregou sobre João Batista, sobre como ele morreu por falar a verdade, e disse uma frase que cortou o coração dela como uma espada. Você vai morrer com a verdade na boca ou com a mentira na vida? Maria Eduarda saiu daquela missa tremendo. Ela foi direto para o carro, trancou as portas e ficou ali, sozinha. E pela primeira vez em 3 anos, ela encarou a verdade. Ela não era católica. Ela era uma mentirosa. Ela não amava Deus. Ela amava o pecado. E ela estava destruindo a própria família, a própria alma, tudo por causa de um prazer que durava 1 hora e deixava um vazio que durava o dia inteiro. Naquele dia, no estacionamento da igreja, ela decidiu. Não foi emoção, não foi choro, foi decisão. Ela pegou o celular, bloqueou o número do amante, bloqueou de tudo. Não mandou mensagem de despedida, não explicou nada, só bloqueou e deletou. Chegou em casa, pediu para o marido sentar e contou tudo, tudo mesmo, sem esconder nada, sem justificar nada. O casamento quase acabou. O marido quis sair de casa. Ela dormiu no sofá por 2 meses. Perdeu amigas que acharam que ela era louca de contar. Saiu do grupo de oração porque não aguentava a vergonha, mas ela não voltou atrás. Ela começou a acordar 1 hora mais cedo, todo dia, para rezar de verdade, não aquela reza de boca, rezar de joelho, com choro, com arrependimento de verdade. Ela largou o emprego onde trabalhava com o cara, aceitou ganhar menos em outro lugar, começou a fazer terapia com uma psicóloga católica. Começou a se confessar toda semana, não para ficar repetindo o mesmo pecado, mas para aprender a viver diferente. Ela tirou das redes sociais tudo que alimentava a vaidade. Parou de sair com as amigas que só falavam de homem e de traição como se fosse coisa normal. Foram 6 meses de inferno. 6 meses reconstruindo a confiança do marido. 6 meses enfrentando a vergonha, enfrentando a tentação, enfrentando a vontade de voltar atrás, mas ela não voltou, porque ela tinha decidido de verdade. Não era mais sobre sentimento, era sobre decisão. Hoje, 3 anos depois, Maria Eduarda tem um casamento restaurado. Ela coordena um grupo de mulheres que lutam contra o adultério e a pornografia. Ela dá testemunho em retiros. Ela ajuda outras pessoas que estão na mesma lama onde ela estava. E ela diz uma coisa: eu tive que perder tudo para ganhar tudo.
Eu tive que morrer para mim mesma para viver em Cristo. Você está entendendo? Não foi choro na missa, não foi emoção no louvor, foi decisão radical, foi cortar pela raiz, foi pagar o preço, foi mudar de vida de verdade. E você? Quando é que você vai parar de brincar de católico e vai se converter de verdade? Porque olha o que Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. É melhor você entrar no reino sem olho, sem mão, do que ir inteiro para o inferno. Você acha que Jesus estava brincando quando disse isso? Você acha que ele estava exagerando? Não. Ele estava sendo direto. Ele estava dizendo: faça o que tiver que fazer para se salvar. Corte o que tiver que cortar. Perca o que tiver que perder. Mas não perca a sua alma. E tem outra coisa que ele disse que você precisa gravar no coração: quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Você está tomando a sua cruz todo dia ou você está fugindo dela? Você está seguindo Jesus de verdade ou você está seguindo o seu próprio conforto? Agora eu vou te fazer umas perguntas e você vai ter que responder com honestidade. Não para mim, para você mesmo, para o Senhor. Qual é o pecado que você está escondendo agora? Qual é aquela coisa que você faz e que você sabe que está destruindo você por dentro? Por que você ainda não largou isso? O que você está esperando? Quando foi a última vez que você rezou de verdade? Não de boca, mas de coração. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando foi a última vez que você teve fome de Deus? Você tem mais medo de desagradar as pessoas ou de desagradar o Senhor? Você tem mais medo de perder seus amigos ou de perder sua alma? Você tem mais medo de passar vergonha na terra ou de passar vergonha na eternidade? Se Jesus voltasse hoje, agora, nesse exato momento, você estaria preparado? Você conseguiria olhar para Ele sem vergonha? Você conseguiria ouvir Ele dizer: muito bem, servo bom e fiel? Ou você ia ouvir: eu não te conheço, afasta-te de mim? Você precisa decidir agora, não amanhã, não depois, agora. Porque você não sabe se vai ter amanhã. Você não sabe se vai ter outra chance. E olha o que o Senhor te promete, presta atenção nessa promessa. Se você se arrepender de verdade, se você abandonar o pecado, se você decidir viver o Evangelho sem meio termo, então Ele vai te dar um coração novo. Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele vai te fazer uma criatura nova. As coisas velhas vão passar, tudo se fará novo. Mas essa promessa tem uma condição. Se você fizer a parte de você, Ele faz a parte dele. Se você der o primeiro passo, Ele vem correndo ao seu encontro como o pai da parábola do filho pródigo. Mas se você ficar aí parado, esperando cair do céu, você vai morrer na sua mornidão. Então levanta, para de choramingar, para de ficar se fazendo de vítima, para de colocar a culpa nos outros, para de procurar desculpa para o seu pecado e decide de uma vez por todas: ou você serve ao Senhor ou você serve ao mundo. Ou você é santo ou você é nada. E essa mensagem não é para todo mundo, não. Essa mensagem é só para quem tem fome de Deus de verdade. É só para quem está cansado dessa vida morna. É só para quem quer mudança real. Se você está satisfeito com a sua vidinha medíocre, pode parar de assistir agora. Pode ir embora. Pode continuar na sua zona de conforto. Mas se você quer mais, se você quer ser santo, se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, se você quer viver o Evangelho de verdade, então fica comigo até o final, porque eu ainda tenho uma palavra para você. O arrependimento genuíno não é chorar na missa e continuar fazendo a mesma coisa. Arrependimento genuíno é mudar de direção, é dar meia volta, é largar o pecado e não olhar para trás.
É fazer como Maria Eduarda fez: bloquear, deletar, cortar, romper, sem despedida, sem negociação, sem joguinho. Decisão radical não é sentimento, é atitude. É você acordar amanhã e fazer diferente. É você parar de ir naquele lugar que te faz pecar. É você parar de ver aquele conteúdo que envenena a sua mente. É você parar de conviver com pessoas que te afastam do Senhor. É você começar a rezar de verdade. É você começar a jejuar. É você começar a ler a palavra. É você começar a servir. Mudança de vida concreta é isso, ações. Não é só pensamento, não é só intenção, é atitude. É você fazer hoje o que você sabe que tem que fazer e que está enrolando há meses, há anos. Então eu vou te perguntar de novo. Você vai continuar sendo um Herodes, matando a voz de Deus dentro de você para agradar os convidados da sua vida? Ou você vai ser um João Batista, falando a verdade custe o que custar, vivendo a verdade doe o que doer? A escolha é sua. Mas escolhe rápido, porque o tempo está passando e um dia pode ser tarde demais. Prepare seu coração agora. Isso não é brincadeira. O Senhor vai agir. Não importa onde você está, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, para tudo agora e entra nessa oração de guerra. Desliga a televisão, sai das redes sociais, fecha os olhos, porque neste exato momento fortalezas vão cair. Neste exato momento cadeias vão se quebrar. Neste exato momento o inferno vai tremer porque o poder de Deus está descendo aqui. Essa não é uma oração qualquer. Essa é uma declaração de guerra contra tudo que tem te prendido, te enganado, te roubado. E você vai sair diferente daqui porque o nome de Jesus tem todo o poder. Então levanta a tua cabeça, abre a tua boca e ora comigo agora com força, com fé, com autoridade. Porque o Senhor te deu poder sobre todo o poder do inimigo. E chegou a hora de você usar esse poder. Oremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós nos colocamos diante de Ti agora com reverência, mas também com ousadia, porque somos filhos Teus e temos direito de estar aqui. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te reconhecemos como o único Deus verdadeiro, o único Salvador, o único que tem poder para salvar, libertar e transformar. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ti, e nós declaramos agora que diante do Teu nome todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Senhor Jesus, nós vimos aqui hoje confrontados pela Tua palavra, vimos aqui sacudidos, incomodados, desafiados, e isso é bom, porque significa que o Teu Espírito Santo está trabalhando em nós, mas agora nós precisamos mais do que confronto. Nós precisamos de libertação, nós precisamos de poder, nós precisamos que Tu faças em nós aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Então desce agora com Teu fogo purificador, desce agora com Tua unção poderosa, desce agora e quebra tudo aquilo que tem nos prendido. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos guerra contra todo principado, contra toda potestade, contra todo dominador deste mundo tenebroso, contra toda força espiritual do mal que opera nas regiões celestes. Nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra espíritos malignos. E nós declaramos agora que essas forças não têm autoridade sobre nossas vidas. Nós quebramos todo pacto, toda aliança, todo acordo que foi feito com as trevas de forma consciente ou inconsciente.
Nós cancelamos todo o direito legal que o diabo tinha sobre nós por causa do pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Espírito de prostituição, de adultério, de pornografia, de impureza sexual, eu te expulso agora em nome de Jesus. Você não tem mais lugar aqui. Você não tem mais autoridade sobre esta vida. Sai agora, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Espírito de mentira, de engano, de falsidade, de hipocrisia, eu te ordeno que saia agora em nome do Senhor Jesus. Você não vai mais fazer essa pessoa viver uma vida dupla. Você não vai mais fazer essa pessoa fingir na igreja e pecar em casa. Sai em nome de Jesus e não volte mais. Espírito de medo, de covardia, de timidez, de vergonha, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Você não vai mais fazer essa pessoa ter medo de assumir sua fé. Você não vai mais fazer essa pessoa ter medo de ser diferente. Você não vai mais fazer essa pessoa se esconder, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então sai agora deste coração, sai desta mente e dá lugar ao espírito de coragem, de ousadia, de santa valentia que vem do alto, espírito de acomodação, de preguiça espiritual, de mornidão, de mediocridade, eu te arranco pela raiz agora em nome de Jesus. Você não vai mais roubar o fervor desta alma. Você não vai mais apagar o fogo do Espírito Santo. Você não vai mais fazer essa pessoa se contentar com migalhas quando Deus tem um banquete preparado. Sai agora, porque o Senhor disse: os mornos eu vomito da minha boca. E nós não vamos ser mornos, nós vamos ser fogo, nós vamos ser sal, nós vamos ser fermento neste mundo podre. Senhor Jesus, nós declaramos agora que toda cadeia está quebrada, toda prisão está aberta, todo cativeiro está desfeito, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós declaramos liberdade sobre esta vida agora. Liberdade do vício, liberdade do pecado, liberdade da vergonha, liberdade do passado, liberdade da culpa. Liberdade de tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de ser quem tu criaste ela para ser. Em nome de Jesus, eu decreto: livre, livre, livre pela eternidade. Senhor Jesus, nós te louvamos porque tu és poderoso para salvar. Nós te louvamos porque tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós te louvamos porque o teu sangue tem poder, poder para limpar, poder para curar, poder para restaurar, poder para transformar. Tu não és um Deus fraco, tu não és um Deus distante, tu és o Deus Todo-Poderoso que age, que intervém, que opera maravilhas na vida daqueles que te buscam de todo o coração. E nós te buscamos agora com fome, com sede, com desespero santo. Mas, Senhor, antes de recebermos a vitória, antes de recebermos a libertação, nós precisamos nos arrepender. Porque o problema não é só o diabo, o problema também somos nós. Nós pecamos, nós falhamos, nós te traímos, nós vivemos essa vida dupla, essa vida de aparências, essa vida de fingimento. Perdoa-nos, Senhor. Nós confessamos agora o pecado da prostituição, do adultério, da pornografia, de toda impureza sexual. Nós confessamos o pecado da mentira, da desonestidade, do roubo, da corrupção. Nós confessamos o pecado do ódio, da mágoa, da falta de perdão, da vingança. Nós confessamos o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade, da arrogância. Nós confessamos o pecado da idolatria,
de colocar outras coisas no teu lugar, o dinheiro, o trabalho, a família, o relacionamento, o prazer. Nós confessamos o pecado da omissão, de ficar calados quando devíamos falar, de ser coniventes com o mal, de ter medo de defender a verdade. Nós confessamos o pecado da acomodação espiritual, de viver uma fé morna, sem fervor, sem compromisso, sem entrega. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos com o teu fogo e faz de nós criaturas novas. Nós renunciamos agora a todo pecado, nós renunciamos a toda impureza, nós renunciamos ao mundanismo, à busca por aprovação humana, ao medo do que os outros vão pensar. Nós renunciamos à vida dupla, à hipocrisia, ao fingimento religioso. Nós renunciamos à mornidão espiritual, à fé sem obras, ao evangelho aguado. Nós renunciamos ao diabo e a todas as suas obras, a todas as suas seduções, a todas as suas mentiras. Nós pisamos na cabeça da serpente, nós declaramos que ela está derrotada, porque Jesus já venceu. E se Jesus venceu, nós também vencemos. Mãe Santíssima, Maria Guerreira, Maria Vencedora, aquela que esmaga a cabeça da serpente, nós te pedimos agora, intercede por nós, luta por nós. Porque tu és a mãe da Igreja, a rainha dos anjos, a terror dos demônios, os espíritos malignos tremem diante de ti. Então apresenta ao teu Filho Jesus esta oração que estamos fazendo. Apresenta esta alma que está clamando por libertação e com teu manto maternal cobre, protege, guarda esta vida de todo mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que nenhuma língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor Jesus, nós nos consagramos agora totalmente a Ti, não pela metade, não com reservas, totalmente. Nós Te entregamos nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossa vontade, nosso tempo, nosso dinheiro, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossos planos, tudo é Teu. Nós não somos mais nossos, nós fomos comprados por alto preço, pelo Teu sangue precioso derramado na cruz. Então faz de nós o que Tu quiseres, quebra o que tiver que quebrar, molda o que tiver que moldar, tira o que tiver que tirar, acrescenta o que tiver que acrescentar, mas nos transforma a Tua imagem e semelhança. Nós declaramos agora que somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais derrotados, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos mais fracos, nós temos a força do Senhor. Nós não somos mais medrosos, nós temos autoridade em nome de Jesus. E nós vamos usar essa autoridade para destruir as obras do diabo, para libertar cativos, para anunciar o Evangelho, para transformar este mundo. Senhor Jesus, nós profetizamos agora sobre esta vida. Nós declaramos que a partir de hoje tudo vai mudar. A partir de hoje essa pessoa não vai mais ser a mesma. A partir de hoje o pecado não vai mais ter domínio. A partir de hoje o medo não vai mais paralisar. A partir de hoje a vergonha não vai mais calar. Porque o Espírito Santo vai encher este coração de tal maneira que não vai sobrar espaço para nada que não seja de Deus. Vai nascer uma fome nova, vai nascer uma sede nova, vai nascer um amor novo por Ti, pela Tua palavra, pela oração, pela santidade. Nós decretamos vitória sobre a vida desta pessoa, vitória sobre o vício, vitória sobre a tentação,
vitória sobre o passado, vitória sobre a vergonha, vitória sobre o medo, vitória em todas as áreas. No casamento que estava destruído, nós decretamos restauração. Na família que estava dividida, nós decretamos reconciliação. Na saúde que estava abalada, nós decretamos cura. Nas finanças que estavam quebradas, nós decretamos provisão. Na vida espiritual que estava morta, nós decretamos ressurreição. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. E esse poder vai ressuscitar tudo aquilo que estava morto. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Não há nada impossível para Ti. Tu mudaste a água em vinho, Tu curaste o cego, Tu fizeste o paralítico andar, Tu ressuscitaste o morto. E Tu vais fazer milagres na vida de quem está orando agora, porque o Teu poder não diminuiu. A Tua graça não acabou. O Teu amor não esfriou. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então age agora, Senhor. Manifesta Teu poder. Mostra Tua glória e que todos vejam que Tu és Deus. Amém, amém e amém. Se você sentiu o poder dessa oração, se algo se moveu no mundo espiritual agora, escreva amém nos comentários em letras maiúsculas. Compartilhe com quem precisa dessa libertação. Que o Senhor continue a obra que começou em você. Amém. Se você decidiu mudar de verdade, se você escolheu seguir Cristo sem meias palavras, se você teve a coragem de enfrentar a verdade que foi pregada aqui hoje, então levanta a tua cabeça agora e recebe esta bênção. Não é para todo mundo não, é só para quem decidiu parar de ser morno, é só para quem escolheu o caminho de João Batista, o caminho da verdade, mesmo que custe tudo. Se esse é você, então recebe agora. Que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, te abençoe com coragem para falar a verdade sempre, mesmo quando dói, mesmo quando custa. Que Ele te dê fortaleza para não negociar tua fé, para não vender tua alma por aprovação humana, para não matar a voz de Deus dentro de você como Herodes matou João. Que Ele faça de você alguém que prefere perder a cabeça a perder a alma. Que Ele te transforme em testemunha viva do Evangelho, não só de boca, mas de vida. Que o Espírito Santo desça sobre você agora como fogo que purifica, como vento que renova, como poder que transforma. Que Ele queime tudo aquilo que é impuro, que é falso, que é fingido dentro de você. Que Ele destrua toda mediocridade espiritual, toda acomodação, toda mornidão. Que Ele te encha de tal maneira que você não consiga mais viver do jeito que vivia antes. Que Ele te dê fome de Deus, sede de santidade, paixão por Jesus. Que Ele te use como instrumento poderoso para libertar outros cativos, para anunciar o Evangelho, para transformar este mundo. Que Nossa Senhora, a Mãe Guerreira, a que esmaga a cabeça da serpente, interceda por você todos os dias, que ela te cubra com seu manto de proteção, que ela te ensine a dizer sim para Deus como ela disse, que ela te apresente ao seu Filho Jesus e diga, faz tudo o que Ele te disser, que ela lute por você contra os ataques do inimigo, que ela seja tua mãe, tua intercessora, tua defensora, nessa batalha espiritual que você acabou de entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você teve coragem de chegar até aqui, se você aguentou essa palavra dura, mas verdadeira, então prove agora com tua curtida. Não é só apertar um botão, não. É você dizendo, eu quero mais disso. Eu não quero mensagem morna. Eu não quero enrolação. Eu quero a verdade, dou o que doer. E se você quer mais verdades assim, se inscreve nesse canal agora. Mas só se inscreve se você aguentar ser confrontado toda semana.
Só se inscreve se você não quer firula, se você não quer essa pregação adocicada que não transforma nada, porque aqui não tem disso. Aqui é palavra que corta, que sara, que transforma. Cada inscrição nesse canal é um voto. É você dizendo: eu quero conteúdo verdadeiro, eu quero pregação profética, eu quero ser desafiado a crescer. Então se inscreve agora. Aperta esse sino de notificação, porque todo vídeo novo é uma oportunidade de você ser confrontado com a verdade e mudar mais um pouco. E agora chegou a hora do desafio que eu prometi lá no começo. Lembra que eu disse que tinha um desafio sério só para quem tivesse coragem de chegar até o fim? Então presta atenção. Esse desafio não é brincadeira. Eu quero que você escreva nos comentários uma declaração de 3 palavras. 3 palavras que mostrem a decisão que você tomou hoje. Não é sentimento, não. É decisão, é compromisso. As 3 palavras são estas: eu vou mudar. Escreve aí nos comentários agora: eu vou mudar. Escreve com letra maiúscula, escreve com fé, escreve como quem está fazendo um voto diante de Deus. Eu vou mudar. Repete comigo: eu vou mudar. Não é eu vou tentar, não é eu vou pensar, é eu vou mudar. E eu vou deixar coração apenas naqueles que declararem de verdade, porque eu sei quando é sério e quando é só emoção passageira. Então escreve aí: eu vou mudar. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, é porque você é alguém diferente. Você não é daqueles que só querem entretenimento gospel. Você não é daqueles que só quer música bonita e palavra fofa. Você quer verdade. Você quer profundidade. Você quer crescer de verdade na fé. Você não quer mais mediocridade espiritual. E se é isso que você quer, então eu tenho um convite para fazer. Mas esse convite não é para todo mundo, não. É só para quem quer mergulhar fundo, é só para quem está cansado de ser católico de superfície, é só para quem quer se formar de verdade, conhecer a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, entender a doutrina da igreja, crescer na fé de forma séria e profunda. Nós começamos aqui no canal nossos cursos sérios de formação. E quando eu digo sérios, é sério mesmo. Não é passatempo. Não é para você assistir quando estiver com vontade. É formação que exige compromisso, que exige estudo, que exige dedicação. Nós temos curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse. Nós temos curso de Catecismo da Igreja Católica. Nós temos curso de Mariologia. Tudo isso em profundidade. Tudo isso com qualidade. Tudo isso sem enrolação. É um grupo fechado. Só para membros do canal. Só para quem está disposto a realmente se formar. Não apenas se informar. É transformação radical que estamos buscando aqui. É formação sem enrolação. É estudo que muda a vida de verdade. Outros irmãos e irmãs já estão tendo encontros profundos com o Senhor através desses cursos. Eles estão mudando de vida concretamente, não é só emoção, é mudança real. Se você quer isso, se você quer fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Mas escuta bem, só entra quem está disposto a estudar de verdade. Só entra quem está disposto a se comprometer. Só entra quem está disposto a mudar. Não adianta entrar se você vai assistir uma aula ou 2 e depois sumir. Não adianta entrar se você não vai levar a sério. Isso aqui não é clube social. Isso aqui é formação espiritual séria para quem tem fome de Deus de verdade. Então pensa bem antes de clicar. Pergunta para você mesmo: eu realmente quero crescer? Eu realmente quero me aprofundar? Eu realmente estou disposto a dedicar tempo para estudar a palavra de Deus? Para conhecer a doutrina da igreja?
para me formar como cristão verdadeiro? Se a resposta for sim, então clica no botão Seja Membro e vem com a gente nessa caminhada de transformação. E agora, antes de você sair daqui, eu quero te fazer um último desafio. Não saia desse vídeo do mesmo jeito que você entrou. Alguma coisa tem que mudar. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas alguma coisa tem que ser diferente. Você foi confrontado pela palavra de Deus hoje, você orou uma oração poderosa de libertação, você recebeu uma bênção profética, agora você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão concreta. Então vai. Vai e seja diferente. Vai e seja sal. Vai e seja fermento. Vai e seja testemunha viva de Jesus Cristo nesse mundo que está desesperado por verdade. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você tem o Espírito Santo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você tem Nossa Senhora intercedendo por você. Então levanta a cabeça e vai transformar o teu ambiente, a tua casa, o teu trabalho, a tua cidade. E nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem de voltar aqui e ser desafiado de novo. Porque toda semana tem palavra nova. Toda semana tem confronto novo. Toda semana tem oportunidade de você crescer mais um degrau na santidade. Vá e seja diferente. Fique na paz de Cristo que transforma. Amém.